essa telinha aqui. Bom, eu já preparei, pessoal. Deixa eu confirmar se está gravando. Está gravando, está ótimo. Eu preparei essa tela aí só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? E fazer uma transição suave, né? Terça-feira a gente não teve aula, a última aula foi uma semana atrás, para a gente lembrar um pouquinho o que foi feito e para a gente não se perder muito, né? Bom, há 2 aulas atrás, nós vimos como montar o vetor ref, tá? Então, eu fiz aqui de novo aqui a discretização, um pedaço da discretização, né? E o que a gente fez naquela aula lá? A gente interpolou a função f usando as funções φ, as funções de interpolação, tá? Então, ficou essa expressão que está aqui, não sei se vocês se lembram dela, tá? E o que eu fiz aqui é parte do que eu pedi para vocês fazerem, parte de um exercício que eu deixei para vocês fazerem em casa, que era justamente determinar a expressão de cada elemento do vetor ref. Tá? Veja, isso aqui é Galerkin, não é elementos finitos, né? Estou só recordando. Bom, então, a gente tem esse somatório, né? Quer dizer, quando a gente interpola f usando as φs, a gente diz que a função f de x seria o somatório do fzinho if i, né? Bom, só que quando a gente substitui, então, essa função f na integral, aqui, por que ficou esse somatório aqui só de 3 parcelas? Por causa do suporte compacto, né? Aqui, na verdade, vamos chamar de φj, melhor, para ficar mais coerente, né? Então, o que a gente tinha aqui? Vamos relembrar isso aqui. A gente tinha aqui fi, era integral de x. Aqui eu não me lembro se eu comecei com x0, acho que eu comecei com x0, né? Eu nunca lembro esses índices aqui. A xm mais 1 de f φ. Tá? Isso aqui é o que a gente tinha. Então, a gente substituiu o f por esse somatório aqui. Tá? Por esse somatório. Ou seja, escrevendo a função f em função das funções de interpolação. Beleza, a gente substituiu, como essas funções φ têm suporte compacto, esse somatório aqui que percorria todos os nós passa a percorrer apenas 3 nós. E aí, o que eu fiz? Eu abri, então, essas parcelas, tá? Então, a gente vê aqui que a integral desse produto de φ com φ menos 1, na verdade, de novo, por causa do suporte compacto, fica só a integral de xi menos 1 a xi, e não de xi menos 1 a xi mais 1, tá? Essa aqui é a integral de xi menos 1 a xi mais 1, porque é a integral de φ i vezes φ. E essa aqui de φ vezes φ mais 1, a integral vai de xi a xi mais 1. E aí, sim, integrando cada uma dessas integrais, a gente chega aqui a hi menos 1 sobre 6, a esse valor e esse valor. Tá? Então, isso aqui que eu pedi para vocês mostrarem, né? Fazerem isso aqui na mão uma vez, guardar o papel. Tá? Então, eu estou colocando aqui só para a gente relembrar. Então, o que a gente fez há mais de uma semana atrás foi determinar os elementos do vetor do sistema linear, o vetor ref do sistema linear, né? Na formulação de Galerkin. É essa expressão aqui. O que a gente vai fazer hoje é olhar, né, fazer a mesma coisa, montar o vetor, mas olhando para o elemento finito. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar só para esse segmento aqui, tá? Entre 2 nós consecutivos. Esse segmento, vocês já sabem, ele é chamado de elementos finitos. Né? Então, a gente tem o primeiro nó do elemento finito do lado esquerdo,
e o segundo nó do elemento finito do lado direito, as funções de interpolação número 1 e número 2, todas relacionadas a esse elemento finito. Tá? Então, como a gente só tem 2 nós no elemento finito, o vetor local, ele tem apenas 2 elementos. Tá certo? Que eu vou chamar aqui de φ1e e φ2e. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos interpolar agora a função f, não mais no domínio como um todo. Nós vamos interpolar a função f apenas nesse elemento finito. Tá? Então, fazendo essa interpolação, a gente vai dizer que essa função f, ela vai ser um somatório aqui de 2 parcelas, porque eu só tenho 2 nós. Tá? Então, vai ser f em x1 é φ1 de x. Desculpe, aqui é a, né? Índice A, eu já coloquei o a aqui. Tá? Então, a indo de 1 até 2, a gente tem essa representação para a função f usando as funções de interpolação. Tá? Só para... deixa eu... Tá? Então, a gente tem essa representação. Tá bom? Bom, quem vai ser, então, o primeiro elemento desse vetor local? Tá? O primeiro elemento do vetor local, por definição, ele é f, φ1e. Mas integrado agora no elemento finito. Tá? Integrado agora no elemento finito e. Tá? Então, só uma notação, né? Agora esse parênteses para nós, eu não vou usar esse índice aqui de baixo, não. Tá? Eu só coloquei ele para ressaltar que agora é no elemento finito. Quando o parênteses aqui era f, φ, então fica no domínio todo. Como é f, φ, e, então, na verdade, a gente vai se restringir ao domínio do elemento finito e. Tá certo? Bom, então isso aqui vai ser a integral de x1e a x2e, f de x, φ1e de x. Bom, vamos usar essa representação aqui para a função f, né, em função das funções de interpolação. Claro que isso aqui é válido, né, x pertencente aqui ao intervalo x1e, x2e, né? Bom, substituindo, então, a gente vai ter aqui integral de x1e, x2e, vai ficar o somatório, a de 1 até 2, f de x a e, φa é de x, vezes a φ1 é de x. Bom, então a gente pode fazer algumas coisas aqui nessa expressão. Por exemplo, f em xa é que aqui em cima ficou... Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Isso aqui é uma constante, certo? O somatório também a gente pode tirar, então vai ficar somatório, a de 1 até 2, de f... Eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar essa notação, tá? Para não ficar muito carregado. Integral de x1e a x2e, de quem? De φ a e, φ1e dx. Tá? Vamos escrever aqui que f a e, na verdade, é o valor da função no nó xa do elemento finito e.
ou seja, é um número, né? Bom, então o que a gente vai ter? Repara que eu estou calculando aqui, olha, eu estou calculando o primeiro elemento, tá? O primeiro elemento do vetor ré vai ser o seguinte. Vamos abrir isso aqui. Vai ficar o valor da função no nó 1 do elemento E, integral de x1E, x2E, primeira função, né, quando A igual a 1, φ1E, dx, mais o valor da função no segundo nó do elemento finito E, integral de x1E, x2E, φ2E, φ1E, dx. Então, reparem, pessoal, que essas integrais aqui, reparem como elas sempre reaparecem. Elas estão sempre aparecendo nessas nossas contas, tá? Bom, não é difícil mostrar, e eu quero que vocês façam isso mais uma vez, tá? Que quando a gente tem a integral de φ1E ao quadrado, olha, que é justamente essa função aqui, ela resulta em, vamos colocar aqui, h sobre 3. Tá certo? E é isso exatamente isso que eu quero que vocês façam. Essas continhas façam uma vez. Tá? Agora, esse produto aqui, quer dizer, desculpe, essa integral desse produto é HE sobre 6. Então, essa é a expressão, então, do primeiro elemento aqui do vetor f. Tá? Mais uma vez, essas integrais aqui eu não estou calculando, basta substituir aqui a definição, integrar que vocês vão chegar a isso. É isso que eu quero que vocês façam. Tá? Bom, quem vai ser, então, o segundo elemento? Pessoal, basta a gente olhar aqui, né, definição do primeiro elemento, a gente faz a mesma coisa, tá? Então, a gente pode colocar aqui, eu acho que de forma mais imediata, já vou colocar essa expressão aqui de baixo, tá? Então, ele vai ser somatório A de 1 até 2, de FAE, integral de x1E, x2E, de φAE, φ2E. Tá? Ou seja, só basta mudar aqui, ó. Basta mudar esse índice aqui, tá certo? Bom, de novo, a gente pode abrir aqui, então vai ficar F1E integral no domínio do elemento finito da função φ1E, φ2E. Mais o valor de f no segundo nó, integral no domínio do elemento finito, φ2E, φ2E, dx. Tá? Bom, aí de novo a gente vê que isso aqui, então, fazendo a integral ali, φ1E, aí ficou ruim aqui, φ1E, HE sobre 6, mais φ2E, HE sobre 3. Então, esse aqui é o segundo elemento. Então, a gente já tem, então, né, o vetor local. Ó, vou subir aqui, ó. A gente já tem esse vetor local aqui. Tá? Para cada elemento finito. Repare que depende
depende do tamanho de cada elemento finito, tá? Depende de HE, tá? Bom, mas vamos olhar um pouco para discretização, né? Vou fazer outra discretização, vou fazer outra. Então, a gente tem aqui o primeiro nó, o x0, certo? Aqui a gente tem o x m mais 1, xm, aqui a gente tem o x1. Bom, mas vamos representar aqui o xi, vou colocar xe, tá? Xe mais 1 e o xe menos 1. Tá? Os elementos finitos, a gente numerou, esse aqui é o primeiro elemento finito, então esse aqui é o elemento finito E. Esse aqui é o elemento finito E mais 1. Vocês já notaram que toda vez que eu numero um elemento finito, eu circulo ele só para identificar, né, que essa numeração é do elemento finito. Tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos pensar aqui juntos um pouquinho. Vou até colocar aqui mais um nó, vou colocar aqui o x2. Tá? Vou colocar o xm menos 1 aqui. Bom, vamos lá. A gente nota o seguinte, né? Que todos esses elementos finitos que estão aqui, de fato no interior, todos esses aqui, ó, eles vão ter o mesmo comportamento. Por quê? Porque esses elementos finitos aqui, eles não contêm os pontos extremos. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode dizer o seguinte. Para E igual a 2, 3, 4, até o elemento finito M, tá? Esse aqui é o elemento finito M, né? Esse aqui é o elemento finito 2, esse aqui é o elemento finito M mais 1, tá? Então, para todos esses elementos finitos, de 2 até M, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente vai usar os dois elementos do vetor local. Por quê? Olha, vamos olhar para o segundo elemento. Esse nó aqui, que eu estou marcando, ele é o primeiro nó do segundo elemento. Ele vai contribuir no sistema linear. Por quê? Porque eu vou calcular o valor aproximado nesse nó. Então, ele faz parte do sistema linear. Tá? Esse nó, logicamente, também contribui, todos eles. Quando a gente olha para esse elemento finito M, a gente repara que os dois nós que pertencem a ele são nós nos quais eu vou determinar o valor aproximado. Tá? Então, todos esses elementos finitos aqui, esses vetores, melhor dizendo, esses vetores locais, todos eles vão ser armazenados no vetor global. Completo, os dois elementos vão para lá. Quando a gente olha para o elemento finito 1, o que a gente olha, pessoal? O que a gente vê no elemento finito 1? Olha, o vetor dele é esse aqui, ó. F11, F21. Esse é o vetor local associado ao primeiro elemento finito. Mas repara, pessoal, que o nó aqui x0 não faz parte do nosso sistema. Porque eu já tenho o valor de U nesse ponto. Tá? E qual dos dois elementos do vetor local está associado a este nó? Esse elemento aqui que eu vou circular. Né? Esse elemento aqui. Então, esse elemento aqui ele não vai entrar no meu sistema. Ele não vai contribuir com nada. Só o segundo. Por quê? Porque esse segundo elemento está associado a qual nó? Ao segundo nó do primeiro elemento finito, que é o nó x1.
Se a gente olhar para o último elemento finito, o último elemento finito é o m mais 1, a gente vê então que esse vetor aqui, ele também tem duas componentes, mas agora, quem que não vai contribuir no meu sistema linear? Esse segundo componente. Por quê? Porque ele está associado ao segundo nó desse elemento finito, que é o último nó da minha discretização, e eu já sei o valor de U nesse nó. Então, quando a gente faz aquela representação que eu fiz, né, da matriz global, vou fazer para o vetor global também, a gente percebe o seguinte, a primeira posição do vetor global está associado, pessoal, a esse nó x1 aqui, que é o primeiro nó no qual eu vou calcular o valor aproximado. Tá? Então, ele vai receber aqui, qual contribuição? Ele vai receber a contribuição do segundo elemento do vetor local 1 e vai receber também qual contribuição? Quem quer falar para mim? Qual contribuição que ele vai receber? Esse nó, ele é o segundo nó local desse elemento finito 1, mas é também o primeiro nó local do elemento finito 2. Então, ele vai receber aqui o primeiro elemento do vetor local 2. Estão enxergando isso? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que aqui tem o vetor local, né, referente ao elemento finito 1, tá? Aqui tem o vetor, aqui vai entrar, né? Vamos lá, deixa eu continuar escrevendo aqui. Vamos pensar a segunda posição do vetor global. A segunda posição é associado a esse nó x2. Esse nó x2, ele é o segundo nó do elemento finito 2. Então, tem que entrar aqui a contribuição da posição 2 do segundo elemento finito. E ele é também o primeiro nó. Espera aí que eu errei aqui. Aqui é 2. E ele é também o primeiro nó do elemento finito 3. Então, reparem, pessoal, que tem aqui, olha, eu vou circular em verde aqui, ó. Isso aqui é um vetor local, ó. É o vetor local do segundo elemento finito. Vamos fazer mais um, ó. Se eu estou no próximo nó agora, que seria o terceiro nó, né? Terceiro nó, está aqui, eu não desenhei ele, mas ele é o terceiro nó. Vamos imaginar, ele é o segundo nó local do elemento finito 3. Então, vai entrar aqui a segunda contribuição do vetor local 3. Como vai entrar também a primeira contribuição do vetor local 4. E aí a gente repara que aqui a gente tem quem? Quem está aparecendo aqui, ó? O vetor local relacionado ao elemento finito 3. E assim vai sucessivamente, tá? Sempre esse encadeamento. Até no final, se a gente olhar de trás para frente, repara, olha, o último nó aqui do meu sistema é o nó M, é o XM. O XM, ele é o primeiro nó do elemento finito M mais 1. Vamos olhar ali para a discretização aqui, ó. Primeiro nó do elemento finito M mais 1, mas é também o segundo nó do elemento finito M. Então, ele vai receber essas duas contribuições. Tá? Então, onde está o segundo elemento
o segundo elemento do elemento finito do vetor local M mais 1. Está aqui fora, eu não vou usar ele. Tá? Então, esse vetorzinho aqui, tá? Esse aqui é o vetor associado ao elemento finito M mais 1. Essa segunda posição que veio daqui, ó, vou colocar em vermelho aqui, ó, vou riscar ele, ó, ele não entra, como também esse aqui não entra. Vocês estão entendendo esse encadeamento? A gente já viu esse encadeamento na matriz global. Tá? Então, agora a gente está vendo no vetor global. Tá bom? Alguma pergunta até agora? Então, a gente pode pensar... a gente pode pensar o seguinte, ó. O encadeamento desses vetores é assim, ó. Né? Se a gente fosse fazer só o desenho dos vetores, sem se preocupar com os elementos, né? E onde tá? Então, a minha matriz, o meu vetor F, ele está aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor F global. Tá? Bom, então, dito isso, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos para o programa e vamos alterar o programa, aquele nosso programa de elementos finitos. Nós vamos fazer com que ele reflita esse raciocínio, ou seja, nós olhamos para o elemento finito, montamos um vetor local e jogamos esse vetor local no vetor global. É isso que a gente vai fazer. Tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar essa tela. Tá? E vamos para onde está essa aqui. Todos vendo aí a tela? Olha lá, o programa é Elementos Finitos versão 1. Tá? Vamos subir um pouquinho aqui. Vamos relembrar aqui rapidamente o que a gente fez. Ó. Definição da discretização, definição da dimensão do problema, número de elementos finitos, criação do vetor H. Esse aqui é uma função que monta a matriz local, tá certo? Essa aqui, onde é que está? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou marcar aqui. Ué. Essa aqui, ó. Essa parte aqui, o que a gente está fazendo? A gente está percorrendo os elementos finitos, aqui, ó, montando cada um deles e carregando na matriz global. A gente vai fazer a mesmíssima coisa, tá? Só que aqui embaixo, eu vou copiar o código. Ó, esse aqui é o código original, tá? Que monta. Ó, repara como está montando aqui, olha. Está montando aqui direto o vetor global, tá? Com aquela expressão que a gente calculou lá no início do curso. Agora a gente vai fazer diferente. Beleza? A gente vai percorrer os elementos finitos, tá? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um vetor local. Tá? Eu vou criar um vetor local. Deixa eu ver como é que eu criei a matriz local. Tá? Então, vamos criar aqui. Pronto, um vetorzinho
local, tá? Esse aqui, olha, vetor local FE, com 2 elementos, né? Por que 2 elementos? Porque o nosso elemento finito tem 2 nós, certo? Esse aqui é o vetor global, vai continuar sendo o vetor global. Tá? Bom, então vamos lá, vamos percorrer os elementos finitos. Então, vou fazer a variável é percorrer todos os elementos finitos. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma função que vai calcular o vetor local, depois nós vamos armazenar esses vetores locais. Mas, aqui eu já tenho uma alteração para fazer. Aqui eu estou fazendo percorrer todos os elementos finitos. E eu acabei de mostrar para vocês que o primeiro elemento finito e o último, eles são tratados de forma diferente. Por quê? Porque no primeiro elemento finito, a gente não vai considerar o primeiro elemento do vetor local. E no último elemento finito, a gente não vai considerar o segundo elemento do vetor local. Então, eu não vou fazer isso, tá? Eu vou separar da mesma forma que a gente separou a matriz global, tá? Então, aqui a gente vai chamar uma função chamada monta f local. Eu vou enviar o número do elemento finito para ele me retornar um vetor local, tá? Esse aqui a gente vai chamar que esse vetor recebe o que vem dessa função. Aqui a gente vai mudar isso aqui. A gente vai fazer de 1 até número de elementos menos 1. E a gente vai, logicamente, chamar uma função e armazenar nessa variável. Por fim, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Montar o último elemento. Então, repare que eu estou fazendo isso por partes, tá, pessoal? Estou só chamando aqui a montagem. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos definir uma função chamada monta f local, que vai receber como parâmetro o número do elemento finito. Tá? Vamos fazer da mesma forma, olha, a gente pode se inspirar como a gente fez aqui em cima. Olha, aqui, ó. A gente cria uma variávelzinha e vai retornar essa variável, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. A gente vai fazer aqui um FE, vai ser uma matriz 2 por 1. E aqui eu vou fazer aquela brincadeira que o Antônio gostou, dando valores iguais a 1. Depois a gente substitui o valor, tá? Depois a gente coloca a expressão mesmo que a gente quer. E aqui nós vamos retornar FE. Então, o que essa função aqui está fazendo? Ela recebe o número do elemento finito e, na verdade, ela nem usa esse valor. Ele vai devolver um vetor de 2 elementos e esses 2 elementos iguais a 1. É isso que ela vai fazer. Tá? Bom, tudo bem até agora? Deem algum retorno. Sim. Deixa eu olhar lá no chat. Antônio, eu vi que você gostou dessa... Então a gente vai fazer por quê? De novo, aquela filosofia de
A montagem da estrutura local, pessoal, seja matriz, seja vetor, é a última coisa que vocês têm que se preocupar na programação. Sigam essa sugestão, montem a estrutura local toda igual a 1. Por quê? Vamos lá, o que vocês esperam ver com essa estrutura toda igual a 1? Já pararam para pensar? O que vocês esperam ver do vetor global? Pensem nisso enquanto eu estou programando aqui. Bom, montamos aqui o primeiro vetor, vamos armazenar esse primeiro vetor local, mas lembrando que a gente só precisa armazenar o segundo elemento desse vetor. Em que posição ele vai entrar? Ele vai entrar na primeira posição do vetor. A primeira posição do vetor tem índice 0. Tá? Então vai ser isso aqui, mais o FE, segundo elemento, tá? Lembrando, temos que ajustar os índices. Eu fiz aqui os índices por exigência do Python. Tá vendo, Lois? Exigência do Python. Se fosse MATLAB, aqui seria F1 recebe F1 mais FE2. Que é como nós... Percebi, no MATLAB não precisaria colocar, né? Não precisaria. No MATLAB, ó, no MATLAB ou outras linguagens, seria isso aqui, ó, FE1 recebe FE1 mais FE2, que é o que a gente pensa naturalmente, né? Primeira posição, segunda posição. Mas, infelizmente, o Python, o C, ele considera sempre começando do zero, tá? Então, a gente tem que se adaptar a isso. Bom, então, aqui a gente já carregou a contribuição do primeiro elemento finito, que é de um elemento só. Vamos carregar do último elemento finito. O último elemento finito vai ser uma coisa parecida. Olha, só que ele vai armazenar em quem? No último elemento do vetor, que é dim menos 1. A dimensão é o tamanho, né? É a dimensão do sistema linear. Digamos, 5 por 5. Mas, lembrando, o Python a gente tem que ajustar, não é na posição 5. O número da minha última equação, da minha última incógnita é 4, porque ele começou do zero, de 0 a 4. Então, por isso, dim menos 1. Então, aqui vai ser dim menos 1, mais o primeiro elemento do último elemento finito. Tá? Bom, e no meio, todos os outros elementos finitos vão contribuir com seus dois elementos. Tá? Então, vamos... como é que vai ficar? Seria bom deixa eu compartilhar de novo. Espera aí. Às vezes eu me perco aqui um pouquinho. Vou parar aqui rapidamente. Vamos voltar para as nossas notas, só para a gente entender exatamente o que a gente está fazendo. Repara aqui. Vamos lá, vamos olhar aqui, ó. No primeiro elemento do vetor global, eu já carreguei esse carinha aqui, ó. Esse que está aqui entre colchete azul aqui, ó. Esse eu já carreguei. Eu tenho que carregar esse cara. Quem vai ser ele? Repara aqui. Na primeira posição vai entrar o elemento finito 2. Na terceira posição entra o elemento finito. Não, desculpa. Eu estou falando bobagem. Peraí. Vamos lá. Eu estou falando muitas bobagens hoje. Vamos devagar. Vamos devagar. Nós estamos fazendo um loop. Eu vou até abrir uma nova página aqui. Tá? Então, vamos lá. Nós estamos fazendo um loop que é o seguinte. Agora estou preocupado com o loop de 2 até m-1. Tá? Então, vamos lá. O nosso vetor
global, ele está aqui. Tá certo? Então, eu estou olhando, olha, essa primeira posição aqui, eu não estou olhando, essa última aqui eu também não estou olhando, eu estou olhando só para essas daqui do meio. Tá certo? Quem que vai entrar aqui? Aqui vai entrar, vamos olhar aqui para cima, olha, na segunda posição, vai entrar o segundo elemento, o segundo elemento do... Tá certo isso aqui, gente? Sim, sim. Tá. O segundo elemento do elemento finito 2 mais o primeiro elemento do elemento finito 3. E esse aqui, quem é essa posição aqui? Essa aqui na posição é igual a 2. Né? Quando é igual a 3, aqui vai entrar o segundo elemento do elemento finito 3 mais o primeiro elemento do elemento finito 4. Então, qual vai ser a regra que a gente vai usar aqui? Quem pode me dizer qual regra a gente vai usar aqui? Como é que a gente pode fazer, sabendo que o meu E está percorrendo isso, né? Está percorrendo todos esses elementos finitos? Olha, aqui em cima, vou colocar aqui em vermelho, aqui está entrando a primeira contribuição do elemento finito 2 também. Então, repara que quando E é igual a 2, ele entrou com o segundo elemento na posição 2 e com o primeiro elemento na posição 1. Tá vendo? Então, quando é igual a 2, ele vai mexer em dois elementos da matriz global. Dois elementos. Ele vai mexer no elemento que está na posição E-1 e ele vai contribuir também na posição E. Com quem que ele vai contribuir? Aqui vai entrar a primeira contribuição e aqui vai entrar a segunda contribuição. Então, essa aqui é essa regra aqui que a gente tem que colocar lá no código. Entenderam isso? Olha, quando é igual a 3, repara que o segundo elemento do elemento finito 3 entra na própria posição E. E o primeiro elemento entra na posição E-1. Tá bom? Então, guardem isso aqui, porque eu vou ter que sair dessa tela e eu vou acabar esquecendo que a minha memória é de Dory. Sabe aquele peixinho do Procurando Nemo? Eu tenho aquela memória. Então, vamos lá. O segundo elemento entra na mesma posição. Então, vamos voltar agora. Vamos compartilhar de novo o código. Tá? Então, vamos lá. O primeiro elemento do elemento finito local entra na posição anterior no vetor. Tá? Então, F E-1 vai receber F E-1 mais do vetor local o primeiro elemento. E na própria posição na própria posição E, ele vai receber o que ele tinha antes, mais o segundo elemento do vetor local. O que vocês acham? O
que vocês acham, pessoal? Ninguém fala nada? Professor, estou processando ainda na mente. Processa aí, com calma. Pensa com calma aí o que está acontecendo, tá? Isso é para refletir o que a gente acabou de escrever lá. Aquele encadeamento do vetor. Então, o que eu estava fazendo ali quando eu fui para a nota de aula? Eu estava olhando assim, bom, se eu estou no elemento finito E, em que posições esse elemento finito contribui? Em que posições do vetor global esse elemento finito, esse vetor local contribui? É isso que a gente fez. Foi mais ou menos o que a gente fez na aula passada, tá? Só que pensando na matriz. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos pensar uma coisa juntos aqui. Aqui não faz sentido ser 1, né? Porque o primeiro elemento finito em Python é 0, tá? Então, esse aqui é o primeiro elemento finito. Então, ele vai vir vai montar esse vetor local e vai carregar aqui apenas o segundo elemento dele, na primeira posição do global. Quando é valer 1, ou seja, eu estou no segundo elemento finito para o Python, eu vou montar o vetor local, tá? E o primeiro elemento dele vai entrar na posição 0, que é o primeiro elemento do vetor global. Exatamente isso que eu quero. Tá? Isso ele vai fazer até o penúltimo elemento. Tá certo? A minha dúvida, pessoal, que eu não estou certo, é se isso aqui está correto. Mas vamos fazer o seguinte, vamos testar. A gente vai testar. Como é que a gente vai testar? Muito simples, a gente vai pedir para ele exibir o vetor global. O que vocês esperam ver? Antes de eu rodar o programa, o que vocês esperam ver no vetor global F? Quem vai me dizer? Sabendo que todos os vetores locais têm elementos iguais a 1. Olhem a nota de aula aí. Se alguém está copiando. Alguém copiou a nota de aula? Professor, pode repetir a pergunta? Vou repetir a pergunta, mas eu vou repetir compartilhando com vocês para a gente pensar juntos aqui, ó. Veja bem, o que eu estou dizendo, vou colocar aqui em cima, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, partindo do princípio que todos os vetores locais, todos eles, são iguais tem os elementos iguais a 1, ao número 1, tá? Não importa aqui o cálculo, não estou preocupado com o cálculo dos elementos do vetor local, são todos iguais a 1. Qual matriz global vocês esperam obter? Muito fácil, né? Aqui vai aparecer 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Vai ser todo o vetor global, todos os elementos dele vão ser iguais a 2. É isso que a gente espera ver. Então, vamos lá no código e vamos ver se a gente consegue realmente esse resultado. Tá? Olha aqui. Olha aqui o F, estou printando o F, que é o vetor global. Tudo igual a 2. O que isso significa?
O vetor está correto? Não, não está correto. Mas a montagem do vetor está correta. Ou seja, a relação entre vetores locais e o vetor global está sendo feita de forma correta. Tá? Relembrando que, nesse exemplo, nós temos aqui a dimensão, cadê? 5, né? São 7 nós, eu estou calculando em 5 nós. Então, está aqui o nosso vetor global de 5 posições, todo ele igual a 2. Então, a montagem está correta. Ficou claro isso? Lois, você não estava na última aula. Ficou claro para você? Ficou, não, eu não estava na última aula, mas eu já assisti todas as aulas. Você já assistiu? Ah, beleza, ótimo. Então, beleza. Pessoal, então a montagem foi testada. Tá certa a montagem? Então, o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai colocar aqui, em vez de devolver 1, nós vamos colocar a expressão que a gente calculou. Olhando a nota de aula lá, a gente vê que o primeiro, né, o primeiro elemento vou escrever aqui, deixa eu organizar minhas telas aqui. Onde é que eu estou, gente? Aqui. Vamos lá. Qual é a expressão para o primeiro elemento do vetor? A gente viu que é F no nó 1, tá? Vou chamar de F1 aqui, por enquanto, vezes HE dividido por 3. Mais o F2, quer dizer, ou seja, o valor da função no segundo nó desse elemento finito, vezes HE menos 1. Não, não, é HE mesmo. HE dividido por 6. Tá certo? Tá certo essa conta? Vou verificar aqui. Tá certinho essa conta. Certinho. Então tá. A segunda expressão, né, o segundo elemento, né, ele é parecido, né, vai ficar F1 vezes HE dividido por 6, mais F2 vezes HE dividido por 3. Então, isso eu estou, pessoal, escrevendo só o que estava nas notas, só para facilitar aqui, né, não ter que ficar compartilhando, mudando, compartilhando. Então, essa aqui é a expressão, lógico que não está numa expressão boa para o Python, tá certo? Bom, vamos começar a alterar, então. O HE para a gente está armazenado num vetor, tá certo? Vamos olhar o vetor lá em cima. O vetor está aqui, ó. Aqui o HE, ó, é esse vetor aqui. Tá certo? Então, dado o número do elemento, eu sei o tamanho do meu elemento finito. Tá? Então, onde está HE, eu vou colocar o que aqui? Eu tenho que chamar um elemento desse vetor H. Por que aqui eu não vou descontar? Porque aqui, ó, olha como já começa do zero aqui embaixo, olha. Tá vendo como já começa do zero? Então, eu não preciso fazer esse desconto aqui, tá? Então, aqui eu vou pegar a posição E do vetor H. Tá? Bom, quem que eu não sei aqui? Eu não sei quem são F1 e F2. A gente tem a função F definida aqui em cima? Vamos ver se a gente tem a função F definida. Não, né? A gente definiu aqui embaixo, não foi isso? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui outro exemplo, vamos considerar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo desse aqui.
um exemplo simples. Eu vou pegar esse código aqui, ó. Vou pegar esse código e vou colocar... não vou pegar aquele código, não. Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente está, se vocês se lembram, nessa parte inicial do código, a gente está considerando a função f igual a x, olha. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? F de x igual a x. Tanto é que deu essa expressão aqui. Vamos continuar nessa mesma linha, tá? Vamos continuar nessa mesma linha. Nesse ponto do programa, nós estamos considerando a função f igual a função dada por x, né? F de x igual a x. Tá certo? Então, aqui a gente vai considerar aqui, ó, quem que eu tenho que colocar aqui, então, pessoal? Quem vai ser f em 1? Quem vai ser? Quem vai ser f1? F1 é o valor da função no primeiro nó, sabendo que f de x é igual a x. Então, isso aqui é o primeiro nó do elemento finito. Tá? Esse aqui vai resultar em x1. Esse f2, ele vai resultar em x2. Mas não é assim que eu vejo quais são as coordenadas. Né? Como é que eu vejo quem são as coordenadas da minha discretização? Vamos lá em cima. Ó. Vocês vão ver que a gente tem um vetor. Aqui o vetor. Ó. Então, no meu primeiro elemento finito tem esses dois nós aqui. Ó. O elemento finito é igual a zero, para o Python, né? É igual a zero. Eu tenho as coordenadas que estão na posição 0 e na posição 1 do vetor. Então, quando eu chamo aqui, quando eu estou aqui no elemento finito 0, eu vou pegar aqui o 0 e vou pegar aqui o nó seguinte. Sim ou não? Entenderam a minha construção? Repara que esse aqui é para o caso específico de f de x igual a x. Tá? Então, estou colocando aqui quem são f1 e f2 que são iguais aos valores de x. Então, repara, se eu estou no elemento finito 0, que é o primeiro elemento finito, eu vou pegar o primeiro elemento desse vetor e o segundo elemento desse vetor, ou seja, na posição 0 e na posição 1. Se eu estou no elemento finito 1, eu vou pegar os elementos que estão na posição 1 e 2. Então, é o segundo e terceiras posições. Então tá coerente. Concordam comigo? Sim ou não? Vocês estão muito quietinhos hoje. Pessoal, entenderam isso aqui? Sim, sim. Alguém está com dúvida nisso, nessa construção? Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui monta o vetor local, não tenho mais aqueles uns, né, que foi só para testar. A gente pode ver aqui, vamos rodar isso aqui, e vamos rodar isso aqui. Bom, ele montou agora um outro vetor ref. Será que é o mesmo vetor ref que eu tinha antes? Olha lá, comparem. Ó, esse primeiro vetor é o que a gente acabou de fazer. Esse aqui é do código anterior, do Galerta. E aí? Igualzinho, né? Então, o que a gente pode fazer agora?
esse código aqui que veio do Galerkin, a gente vai apagar ele, a gente não precisa mais dele. E aí a gente continua rodando aqui. E está lá a nossa solução numérica. Então, nesse ponto do programa, pessoal, o que nós temos? Bom, vamos lá. Nós temos um outro programa que era Galerkin. Em cima desse programa do Galerkin, nós estamos implementando elementos finitos unidimensional. Então, nós, até o momento, temos construção da matriz local e o carregamento dessas matrizes locais na matriz global. Temos a construção dos vetores locais e o carregamento desses vetores no vetor global. Resolvemos o sistema. Tudo funcionando perfeitamente para o caso f de x igual a x. Então, o que a gente tem que fazer agora é olhar aqui para baixo, né, e ver se funciona para outros casos. Olha. Aqui, ó. Aqui a gente tem aqui a definição de diversos outros casos que eu incluí no programa, não sei se vocês chegaram a ver, né? O f de x e o u de x associado, tá vendo? Então, querendo rodar um outro exemplo, basta comentar ou descomentar o que vocês querem, tá? Vamos lá, aqui, então, aqui, ó, olha aqui o que a gente já tem pronto, ó. Este vetor armazena os valores da função f nos nós da discretização. Olha aí que bacana, nós já temos isso pronto, tá? Aqui que muda, olha, aqui tá vendo aqui, ó, isso aqui é Galerkin, ó. Estão percebendo como isso é Galerkin? Então, o que a gente vai fazer? Vamos subir aqui, copiar o código, copiar, vamos copiar esse aqui, que monta o vetor local. Ver se eu consigo copiar mais do que uma coisa, não. Então, vamos copiar esse cara, que monta o vetor local. Vamos colocar ele aqui, olha. Vamos colocar ele aqui, tá? Aqui estamos considerando... Aqui eu posso tirar isso aqui, ó. Posso tirar esse comentário. Estamos considerando o exemplo... Vou colocar aqui. Estamos considerando o exemplo definido acima. Tá? Então, aqui vai montar o vetor local. Mas a gente tem que fazer uma mudança aqui, ó. Esse F1 vai ser isso aqui, pessoal? Não pode não, né? Vai ser o quê? Eu vou pegar o número que está onde? Que está nesse vetorzinho aqui em cima, olha. Eu vou só substituir aqui por F vetor. Olha lá que maravilha. Já tá pronto o vetor local. Agora a gente vai copiar a parte do código que monta o vetor global. Que é essa aqui, ó. Vamos copiar essa parte do código aqui embaixo. Certo? Não vou precisar mais dessa parte aqui, ó. Esse aqui, essa parte que eu vou marcar aqui, pessoal, isso aqui é Galerkin, ó. Isso é Galerkin, tá? Vamos apagar isso aqui, a gente não precisa disso. Então, será que funciona? Vamos ver se funciona. Vamos ver se essas alterações aqui já foram suficientes, tá? Então, a gente tinha rodado até o gráfico. Vamos rodar agora aqui. Acabei de definir o vetor que armazena os valores da função f nos nós. Qual a função que nós estamos considerando? Só para a gente entender lá a nossa solução. Estamos considerando esse f aqui, ó. E a solução é essa aqui, ó. Só para ficar mais claro, a solução, então, é seno de πx vezes cosseno de πx. Logo, a minha função f é toda essa expressão aqui, ó. Tá? Então, é esse exemplo que nós estamos calculando. Então, montou
um vetor que armazena os valores da função f. Agora vamos dar para ele aqui, ó, ele já sabe que essa função aqui monta o vetor local, a gente vai montar o global. Vai resolver o sistema e vai plotar valores aqui. Olha lá a nossa solução numérica comparada com a solução exata. Tá? A solução exata está em verde e a solução numérica são as bolinhas. Claro que está dando diferente. Por que lá em cima nós obtivemos um resultado bom aqui? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Qual é a solução aqui desse caso aqui? A solução desse caso, onde é que está aqui a solução? Onde é que eu tenho aqui a solução? Aqui não tem solução exata, não, né? Desse caso? Não tem problema, não. Então eu vou mostrar o que eu quero mostrar nesses exemplos aqui. Vou mudar o exemplo, pessoal. Olha como fica fácil. Eu vou comentar isso aqui. E vou tirar o comentário desse primeiro exemplo aqui. Tá? Então, agora eu vou... a solução é x ao cubo menos x. Esse exemplo aqui foi a Bruna que fez para a gente. Tá? Então, aqui a função f, então, é essa aqui. Então, vamos fazer de novo aqui. Eita, o que aconteceu? Aconteceu algum problema? Não está coerente o programa. Aí, pessoal, tem um erro aqui. Aceito sugestões. Vou ver se está tudo certinho aqui. Ah, tá errado aqui, ó. Ó. Aqui, ó. 2 aqui e 3 aqui, ó. Tá? Tá errado. Aqui é 3, não é isso, Bruna? Aquele exemplo que você tinha construído é x ao cubo menos x. Isso. Tá. X ao cubo. X ao cubo. Vamos rodar. Tá vendo? A gente sempre erra. A gente sempre vai descobrindo um errinho, outro errinho. O que ele está mostrando aqui? Ué, por que ele não mostrou? Cadê o gráfico da solução? Tem erro. Ah, tá aqui, ó. Tá, ufa. Beleza. Tá aí, x ao cubo menos x. Tá certo? Repara que a gente tem aqui, pessoal, a solução exata está em verde e a solução numérica está em bolinha. Vocês se lembram que no exemplo anterior a solução não ficou tão boa. O que mudou? Mudou, pessoal, mudou o quê? Vamos relembrar que a nossa solução numérica ela é uma combinação linear de funções lineares. Então, a nossa solução numérica é linear por partes. São retas. Cada elemento finito, vou ter uma retinha. Tá? Isso matematicamente falando. Né? E essas retas estão tentando aqui se aproximar de uma função do terceiro grau, que é x ao cubo menos x. Então, ela vai ter uma precisão. No exemplo anterior, que ficou pior o exemplo, vamos rodar esse exemplo de novo para a gente ver claramente o que está acontecendo. Ó, vou colocar isso aqui como comentário. Vou rodar o segundo exemplo, tá? Ó, segundo exemplo, o que é? A solução é x2 menos x. Não, está errado aqui também.
Aqui é x2 menos x, então aqui é x menos 1, não é isso? Vamos ver. Tá. Certinho. Olha, solução boa também. Por quê? Porque a minha solução exata é uma função quadrática. Então, as retinhas estão conseguindo uma boa solução para a gente. Né? Aproximada, mas uma boa solução. Vamos colocar esse aqui como comentário e vamos para o próximo exemplo. E aquele agora é uma função trigonométrica. Olha aí, a solução já não é tão boa. Eu queria que vocês pensassem nisso. Como é que a gente melhoraria a solução aqui dessa solução? O que vocês acham? Se eu quero melhorar a solução, o que eu tenho que fazer? Hein, pessoal? Pode aumentar a quantidade de elementos finitos ou... Sim, claro, vou melhorar a discretização. Vou melhorar a discretização. Tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que a gente não vai fazer no curso, que é o quê? A gente usar funções de interpolação de grau maior. Aqui nós estamos usando funções de interpolação de grau 1. Tá? Função de interpolação de grau 1. Então, a nossa solução numérica, por ser uma combinação linear de funções de grau 1, ela é de grau 1. Por partes, né? Em cada elemento finito, ela é uma função de grau 1. Então, essa função de grau 1, ela se adaptou bem, ela consegue dar uma boa solução para a solução que era um polinômio de segundo grau, um polinômio de terceiro grau. Aqui eu já tenho uma função trigonométrica, seno vezes cosseno, não sei o quê. Aí ela já não conseguiu se ajustar direito. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Duas coisas. Ou a gente aumenta o grau do polinômio, coisa que nós não vamos fazer, tá? Ou a gente melhora a discretização, que isso a gente pode fazer. Então, vamos colocar mais nós aqui, ó. Vamos colocar mais nós, ó. Vamos colocar aqui 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos colocar mais 2 aqui, 0.8, 0.9. Tá? E vamos rodar agora. Só chamando a atenção o seguinte, pessoal, repare que eu estou mudando ali no nosso programa, muda a função f, e eu nem preciso calcular de novo a matriz K. Relembrando, a matriz K não mudou, só mudou a função f. Por isso que eu só estou recalculando a função f. Tá? E o vetor f. A matriz global K, não preciso recalcular ela é a mesma, tá bom? Olha aí, olha como deu uma melhorada. Tá vendo? Uma discretização regular, tá? Com mais nós. Já melhorou a solução. Beleza? Isso é importante, tá? Então, nós temos sempre elementos finitos, dois caminhos para melhorar a solução. Ou você melhora a discretização, ou você usa outra função de interpolação. Uma função de interpolação de grau maior. Claro que, para você usar uma função de interpolação de grau maior, você vai ter que reprogramar a função. Tá? Você vai ter que fazer coisas um pouco melhores aí. Bom, pessoal, a gente tem mais coisa para fazer nesse programa. Tá? Como é que está esse programa? Esse programa é de elementos finitos? Ele é de elementos finitos. Mas a gente está dando na matriz local, no vetor local, quer ver? Eu vou colocar lá a expressão da matriz local.
A gente está dando a expressão para ele. Por quê? Porque a gente foi no papel, a gente calculou a integral na mão e está dando a expressão. Eu não quero mais isso. Eu quero caminhar com um programa que seja robusto. Ou seja, não importa qual seja a integral, ele tem que ser capaz de calcular a integral. Então, nós temos que falar em integração numérica. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse compartilhamento aqui para voltar para as nossas notas de aula. Aqui. Muito bem. Tá? Estamos aqui embaixo. O que nós queremos agora? Nós queremos ser capazes de calcular as integrais, tá? Por que isso? Bom, eu acabei de dizer para vocês, se eu quero melhorar a minha solução, ou eu discretizo mais, ou uso uma outra base. Tá? Base de polinômio de grau maior. Ou então, pessoal, tem problemas, tem algumas equações diferenciais que a gente só consegue resolver com uma base com funções de grau maior. Tá? Se a gente tem condições de contorno não só prescrita, mas são outros problemas de quarta ordem, modelo de quarta ordem, você vai precisar você tem condições de contorno também de derivadas, não sei o quê. Então, para satisfazer as condições de contorno, as funções não podem ser lineares, elas têm que, porque a segunda derivada na função linear é zero, você tem segunda derivada na condição de contorno. Então, assim, você tem que pegar um polinômio de grau maior, não tem saída, você não tem saída. Então, é muito ruim quando a gente tem que mudar a função de interpolação, e aí a gente tem que pegar caneta e papel e recalcular as integrais. Então, não é isso. Nosso programa tem que ser robusto, ou seja, não importa a função de interpolação. Eu quero mexer o menos possível no programa. Então, é isso que eu quero agora encaminhar vocês a esse objetivo. Tá? Que o nosso programa seja capaz de determinar as integrais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre integração numérica. Tá? Se não é um assunto novo para vocês, vocês podem me falar. Eu posso pular essa parte. Mas eu acho que não custa a gente relembrar um pouquinho. Tá? Bom, então vamos lá. A gente tem, né, os métodos mais clássicos são os chamados métodos de Newton-Cotes. O que caracterizam esses métodos de Newton-Cotes? Para fazer a integração de uma função, né, entre A e B, o que esses métodos fazem? Eles criam uma discretização, tá, regular. Ele cria uma discretização regular do intervalo, tá certo? E, na verdade, a cada conjunto de pontos aqui, ele considera um polinômio interpolador. Tá? Então, exemplo, se a gente pegar a cada 2 pontos, eu sou capaz de interpolar uma reta. Tá? Então, a cada 2 pontos, a gente tem interpolação de uma reta. O que nos leva, então, ao método dos trapézios. Tá? Eu estou considerando aqui só as fórmulas de Newton-Cotes fechadas. Tá? São as mais clássicas ainda. Ou seja, os pontos extremos são considerados na nossa discretização. Tá? Então, se eu pego a cada 2 pontos, eu tenho, por exemplo, a regra dos trapézios. Se a gente pega a cada 3 pontos, né, uma discretização
regular, então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B e tenho um ponto intermediário, né? Então, estou considerando esse ponto e esse ponto. Por 3 pontos, a gente passa uma parábola, certo? Então, a gente vai ter, deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar uma parábola razoável. Tá? Então, a gente tem uma aproximação aqui. Aqui é um polinômio de grau 2. Aqui é um polinômio de grau 2. Aqui são polinômios de grau 1. Tá? Então, no caso aqui, eu pegando polinômio de grau 2, aqui a gente tem a regra de Simpson, ou 1/3 de Simpson. Tá? E assim vai. Esses são os métodos clássicos, né? Acho que todo mundo estuda, pelo menos, esses métodos aí, no cálculo numérico e coisas do tipo. O que a gente pode falar desse método? Né? Esse método, de um modo geral, se eu considero N pontos, como, por exemplo, no caso da regra dos trapézios, eu considero 2 pontos, né? A cada 2 pontos eu interpolo um polinômio. Então, de um modo geral, a cada N pontos, ele faz o cálculo da integral de forma exata de polinômios de grau igual ou menor que n menos 1. Tá? Então, de um modo geral, se eu considero, por exemplo, regra dos trapézios, e a gente usa 2 pontos para interpolar e achar um polinômio de grau 1, então, se eu estou interpolando para um polinômio de grau 1, a minha integração por trapézio vai ser capaz de calcular de forma exata essa integral. Tá? De forma exata, é sem erro mesmo, né? Polinômios de grau 1 ou 0. Tá? Essa é a regra geral. A exceção é o Simpson. Ele, com N pontos, ele calcula sem erro polinômios de grau igual ou menor do que n. Então, o regra de Simpson usa 3 pontos, né, para interpolar um polinômio de grau 2, ele consegue calcular, então, sem erro, uma integral de polinômio de grau 0, ou de um polinômio de grau 1, ou polinômio de grau 2, ou polinômio de grau 3. Tá? Mas, de um modo geral, existe essa relação de n pontos, polinômio de grau máximo n menos 1. Tá? Bom, até que Gauss, um dia, ele perguntou, será que eu consigo mudar essa regra? Será que com n pontos eu consigo calcular polinômios de grau 2n menos 1? Essa foi a pergunta dele. Ou seja, calcular integrais de polinômio de grau igual ou menor do que 2n menos 1. Então, repara, com 2 pontos, ele queria calcular polinômios, calcular sem erro, polinômios de grau 0, 1, 2 e 3. E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu. Ele pagou um preço. O preço que ele pagou foi: meus pontos não são mais regulares, não tem uma discretização regular. Na verdade, eu nem sei quem são meus pontos da discretização. Tá? Então, como é que funciona a quadratura de Gauss, que é o que, na verdade, a gente usa
em programas de elementos finitos. Então, a gente tem aqui o intervalo, sempre o intervalo de -1 a 1, tá? Integração, que a gente chama de quadratura de Gauss, é sempre nesse intervalo, tá? E ele falou o seguinte, bom, eu quero ser capaz de calcular polinômios, então, de grau menor ou igual do que 2n menos 1, tá? Aí ele pensou o seguinte, e que nós vamos pensar aqui, se n for igual a 2, por exemplo, se n for igual a 2, o polinômio, então, tem que ser, no máximo, 3, tá? O que significa ser capaz de calcular de forma exata polinômios de grau 3? Vamos lá, um polinômio de grau 3, ele tem a seguinte forma, A0 mais A1x mais A2 x2 mais A3 x3. Ou seja, qual é a base do espaço de polinômios de grau 3? São essas funções aqui, ó. Então, se eu consigo calcular cada uma dessas funções sem erro, eu consigo calcular qualquer polinômio de grau 3 sem erro. Então, qual é, assim, usando 2 pontos, tá? 2 pontos. O Gauss falou o seguinte, olha, a minha integral da minha função, seja ela, deixa eu usar aqui a notação que a gente costuma usar, G. Tá? Eu quero calcular essa função aqui, G, com a integral dessa função G, e vai ter a seguinte forma. Vai ter um peso multiplicado pela função em algum ponto, tá? E eu vou somar isso tudo aqui. É que eu fiquei sem espaço aqui. Tá? Peraí, gente, que a minha filha quer falar comigo aqui. Peraí. Fala, Júlia. A molinha, né? Porque ele tá saindo. Vai com um jeitinho que você consegue. Vai incomodar durante um tempo, tá, filho? Tá. Tem que se adaptar, tá? Bom, pessoal, desculpa, tá? Bom, então vamos lá. Qual é a ideia? Ih, gente, eu estou escrevendo no lugar errado. Depois eu tenho que mudar essa folha de lugar. Escrevi... Aff, Maria, escrevi no lugar errado. Tá, desculpa. Depois eu altero isso. Bom, então vamos lá. Vou me concentrar aqui. Qual é a ideia do Gauss? A ideia do Gauss é o seguinte. Bom, eu quero calcular no intervalo de -1 a 1, de forma exata, ou seja, sem erro, com N pontos, eu quero calcular sem erro integrais de polinômios até de grau 2n menos 1. Tá? Muito bem. Ele considera que ele vai aproximar a integral dele, vai aproximar para uma média ponderada, digamos assim, de valores da função. Tá? Então, a quantidade de pontos que ele vai usar, que eu estou chamando aqui de NP, que é a quantidade de pontos de Gauss, tá? Que se são os pontos de Gauss, e esse WI aqui são os pesos de Gauss. Então, nada mais é do que, como eu falei, como uma média ponderada de valores da função em determinados pontos. Só que ele não sabe, assim, a gente deixa em aberto quais são os pontos e quais são os pesos. A gente deixa em aberto.
Tá? Foi o preço que ele pagou para poder ser capaz de melhorar a precisão na integração. Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar, vamos nos fixar a n igual a 2. Então, como eu falei aqui em cima, se n igual a 2, o que significa calcular a integral de um polinômio até de grau 3? Bom, se eu sou capaz de calcular, sem erro, as funções da base do espaço de polinômio de grau 3, está aqui a base, se eu sou capaz de calcular essas funções, eu calculo de forma exata qualquer polinômio de grau 3. Correto? A integral do polinômio de grau 3, né, é um somatório de integrais. Justamente integrais dessas funções aqui, que são as funções da base. Tá certo? Bom, então vamos lá. Considerando 2 pontos, né, como é que a gente calcula esses pontos e esses pesos? Vamos lá. A integral, então, de menos 1 a 1 da primeira função da base, a gente sabe que isso aqui dá xi entre menos 1 e 1. Dá 2. Tá? Essa é a integral exata. Mas usando a fórmula com o número de pontos de Gauss, o NP igual a 2, isso aqui vai ser o primeiro peso vezes a função que eu estou integrando no primeiro nó, mais o segundo peso vezes a função que eu estou integrando no segundo nó. Mas, ora, a função que eu estou integrando é a função constante igual a 1. Então, isso aqui é W1 mais W2. Ou seja, ao considerar que eu posso calcular de forma exata a função constante igual a 1, a gente chega na seguinte equação. A soma dos pesos é igual a 2. Vocês já viram esse desenvolvimento? Se todo mundo já viu, eu posso até pular, pessoal. Deixa eu ver aqui no chat. Respondem aí se alguém já viu, ou quem já viu, quem não viu. Os dois podem... Gostaria das duas respostas. Bom, vamos considerar o segundo polinômio, então, da base. O segundo polinômio da base é dado por f de x igual a x. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, que ficou ruim. Aqui, que se... Quando a gente integra isso, é que se 2 sobre 2, de menos 1 a 1, e vejam só, isso dá 0. Tá? Bom, aplicando a fórmula agora da quadratura gaussiana. Tá? Então, vai ser o primeiro peso vezes a função que eu estou integrando em xi1. Bom, a função que eu estou integrando é g de xi igual a xi. Então, aqui é xi1. Mais o segundo peso, xi2. Tá? Então, essa aqui é uma segunda equação. Vamos olhar agora para a terceira função da base. A terceira função da base é xi ao quadrado. E quando eu calculo analiticamente, é xi3 sobre 3 de menos 1 a 1. De menos 1 a 1, tá certo? Então, isso aqui vai dar 1/3 mais 1/3 dá 2/3. Quando a gente aplica a quadratura, isso vai dar ômega 1, W1, vezes o valor da função no nó xi1. O valor da função no nó xi1 é xi1 ao quadrado. Mais o segundo peso, logicamente, xi2 ao quadrado. Essa aqui é a terceira equação. Por fim, integrando xi ao cubo, que é a última função da base, isso é xi4 sobre 4, de menos 1 a 1, isso aqui dá 0. Aplicando a quadratura gaussiana, vai dar ômega 1, xi1 ao cubo, mais ômega 2, xi2 ao cubo. Tá? E a gente tem aqui a quarta equação. Repara que a gente consegue, então, 4 equações
4 equações. Quais são as nossas incógnitas? Vamos lá. São justamente os pontos e os pesos. Então, lembra que eu falei, o Gauss, ele quis melhorar a precisão, mas ele pagou um preço para isso. O preço que ele pagou eu não sei quais são os pontos da discretização, eu vou descobrir. Eles são valores a serem determinados. Então, tem 4, né? Então, ele falou, se eu tenho 4 incógnitas, bom, faz sentido, então, fecha aqui 4 incógnitas eu tenho no polinômio de grau 3, né? Olha que bacana, como tudo fica coerente. Então, pessoal, logicamente, a gente não vai resolver, né, esse sistema não linear, tá? Mas vocês podem resolver, podem usar uma ferramenta qualquer para resolver. E vocês vão ver que a solução é o seguinte. W1 igual a W2 igual a 1. Se 1 é menos raiz de 3 sobre 3, e que se 2 é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, o que acontece? Então, qual é a quadratura gaussiana? Né? Se eu quero integrar uma função qualquer agora, função qualquer, no intervalo de menos 1 a 1, ele vai ser, então, simplesmente g em menos raiz de 3 sobre 3, mais g em raiz de 3 sobre 3. Essa, então, aqui é a quadratura gaussiana com 2 pontos. Pessoal, eu fiz aqui um resumo do resumo, tá? Esse é o resumo do resumo. Tá? Isso em cálculo numérico a gente vê com muito mais calma. Tá? Isso aqui é mais para relembrar quem já viu, quem não viu, só para dar uma luz, assim. Tá? Então, fica essa forma. Ah, mas eu quero melhorar, eu quero usar mais pontos. O processo é o mesmo, só que você vai chegar com 3 pontos de Gauss, você vai chegar no sistema 6 por 6. Sistema não linear. 3 pesos, 3 pontos. Para nossa sorte, pessoal, os livros de elementos finitos têm esses valores todos tabelados, tá? E depois, na próxima aula, eu posso mostrar para vocês um livro que vai até, acho que 10 pontos de Gauss. Um exagero. Um exagero. A gente não precisa disso, de tantos pontos de Gauss. Por quê? Por que não? Por que a gente não precisa? Bom, vamos parar para pensar um pouquinho. A nossa solução numérica, ela é uma combinação linear de funções, tá? Essas funções aqui são lineares por partes. Tá? Estou olhando para Galerkin, tanto faz, não é para Galerkin elementos finitos, né? Todas as funções são lineares por partes. Logo, essa função aqui também é linear por partes. Tá? Isso é uma coisa interessante da gente saber. Agora, vamos pensar lá nos nossos elementos K e J. Né? É alfa integral da derivada de φi, derivada de φj, dx mais beta integral de φi e φj. Não vou nem colocar aqui os limites, tá? Então, quem é isso aqui? Isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma constante. Por quê? Porque as minhas funções são lineares. Tá? Então, esse produto aqui, esse integrando aqui é uma constante. Já esse integrando aqui, ele é um polinômio de grau 2. Tá? Vamos voltar aqui na quadratura gaussiana. Quadratura gaussiana com 2 pontos. O que ela consegue fazer? Ela calcula, sem erro, integrais de polinômios de grau menor ou igual
do que quem? 2n menos 1, que é igual a 3. Então, pessoal, 2 pontos para a gente são suficientes. Um ponto não seria. Um ponto de Gauss não seria, porque com um ponto de Gauss, a gente seria capaz de calcular polinômios de grau no máximo 1. Então, a primeira integral, a gente conseguiria calcular de forma exata. A segunda integral, não. Então, para essas funções de interpolação que a gente está usando, basta a gente usar a quadratura gaussiana com 2 pontos. Mais do que suficientes para a gente. Tá? A gente não precisa se preocupar com isso. Ok? Então, nós vamos usar 2 pontos. Ah, mas no futuro eu vou precisar usar outra função de interpolação. Bom, aí vocês já vão ter um programa funcionando a quadratura para 2 pontos, vocês adaptam para 3 pontos, 4 pontos, quanto vocês precisarem. Tá? Bom, isso significa que no computador a nossa integral, então, vai sair exata? Vamos relembrar cálculo numérico. Eu estou falando aqui o método. O método, então, é uma análise numérica, análise matemática. O método não vai me dar erro. Agora, eu coloco no computador, tem um erro do computador, tem um erro de máquina. O erro que vem da limitação do hardware. Tá? Aí pode ter um erro, sim, de arredondamento causado pela máquina. Tá bom? Só para a gente terminar essa aula, já que faltam 3 minutinhos, eu acho que é importante a gente frisar o seguinte, porque isso dá a tangente de 30. Nunca vi uma relação disso, não, Antônio, dessas integrais com esses valores trigonométricos, não. Nunca vi, não. Isso... tá? Nunca vi. Se tem, eu desconheço, tá bom? Mas isso eu acho que é mais uma coincidência aí desses 2 pontos de Gauss, tá? Vamos só fazer uma observação aqui. Vamos supor que a gente queira calcular uma integral de f de x no intervalo de a a b. E eu quero calcular essa integral usando a quadratura gaussiana. Pessoal, não posso usar a quadratura gaussiana nesse intervalo. Por quê? Porque a quadratura gaussiana, ela é feita para ser usada no intervalo de menos 1 a 1. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma mudança de variáveis. Tá? Então, ao invés de eu calcular a integral aqui de A até B, eu quero calcular aqui a integral de menos 1 a 1. E aí, agora nós vamos recordar uma coisa lá de cálculo 1. Tá? Eu tenho aqui um valor x qualquer, tem um valor psi aqui qualquer. Então, a gente vê, né, fazer aqui a correlação entre essas proporções, né? Então, x menos a está para b menos a, assim como que se menos 1 está para 1 menos 1. Tá? Então, aqui fica que se mais 1 sobre 2. Então, essa é a relação entre x e que se. Repara que aqui no meu integrando aqui aparece dx. Tá? Então, a gente pode ver que x vai ser, então, a mais b menos a sobre 2, si mais 1. Tá certo? Não é isso? Ó, o b menos a veio para cá multiplicando, então fica b menos a sobre 2, que multiplica que si mais 1 somado com a. Tá? Então, quem é o dx? O dx, em relação ao dxi, né, vai ser... tá certo essa conta, né? Se eu não estou errando nada aqui. Aqui que ficou mal escrito aqui, peraí. Ficou praticamente ilegível aqui. Não melhorou muito, não, mas acho que dá para entender. Tá?
Bom, então, dx em relação a dxi, então isso aqui é b menos a sobre 2 dxi. Tá? Então, a minha integral agora, né, fazendo a mudança de variáveis, isso aqui vai ser integral de menos 1 a 1. Ao invés de ter f de x, eu vou ter um g de xi. E no lugar do dx, a gente tem b menos a sobre 2 dxi. Tá? Então, isso aqui é b menos a sobre 2, integral de menos 1 a 1, g de xi dxi. Quem é o g? É f escrito em função de xi. Tá? Eu sei quem é x. Eu sei quem é x. Então, na expressão de f, eu substituo x por a mais b menos a sobre 2 vezes xi mais 1. Aí eu tenho uma expressão para g. Tá certo? E aí é em cima dessa integral aqui que a gente calcula, que a gente aplica a integração numérica. Então, isso aqui vai ficar b menos a sobre 2, g e menos raiz de 3 sobre 3, mais g raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, o que a gente vai fazer na terça-feira? Exatamente isso. Nós vamos, ao invés... Repare que a gente tem que fazer integrais em cada elemento finito. Tá certo? E o que é esse b menos a sobre 2 aqui, se a gente olhar para o elemento finito? B é o extremo direito, A é o extremo esquerdo. Então, é o segundo nó do elemento finito menos o primeiro nó do elemento finito. Ou seja, é H. Isso aqui é H, ó, é o tamanho do elemento finito. Que a gente vai dividir por 2. Então, vai ficar H sobre 2. Tá? Então, a gente vai aplicar, a gente vai colocar no nosso programa essa integral aqui. Ok? Tudo bem? Isso vai ficar para terça-feira que vem. Tá bom, pessoal? Perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações? Não, professor. Tá. Então, beleza. Se vocês não têm nenhum comentário... Kelly, quer falar? Não. Tá. Então, se não tem nenhum comentário, na terça-feira a gente se vê. Tá bom? Beleza, professor. Então tá, eu vou parar então aqui, vou disponibilizar o vídeo. Como eu dou aula de 1 às 3, eu só vou fazer isso mais à noite, tá? Então, o vídeo, esse texto também, colocar lá na nossa sala de aula, tá bom? E espero vocês na terça. Tá bom, professor. Obrigada. Abraço.